Entramos ao vivo aí no Instagram, depois de longo tempo, muito tempo que eu não faço nenhuma transmissão ao vivo, e hoje eu decidi vir aqui falar com vocês. Vou deixar um vídeo aqui, vai ser curto, não devo demorar. E qual é o tema que eu quero compartilhar com vocês rapidamente? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Nelson, pastor e professor Nelson Guimarães, e o tema de hoje, nesse vídeo, é: por que não existe pecado? É um tema muito polêmico, as pessoas vivem falando: ah, Senhor, em oração, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu tenho pecado, eu sou o pó da terra. Então as pessoas vivem falando muito sobre o pecado. Mas eu quero rapidamente falar sobre alguns textos para que você venha refletir comigo e entender o que esses textos querem dizer. Primeiro texto que eu quero que você veja comigo é João capítulo 1, versículo 29. Olha o que diz aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá, primeiro texto, João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, se os cristãos vivem dizendo que são pecadores, os cristãos vivem dizendo que vivem em pecado, que tem pecado, Jesus falhou. Só pode ter falhado, porque se João Batista anuncia que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não pode ser, não pode ter êxito nisso, porque ele falhou. Tirou ou não tirou? Eu tenho certeza que tirou, e eu vou te explicar por quê. Hebreus 9, 26 diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, presta atenção, mas agora, na consumação dos séculos. Então, a outra chave para você virar aí na tua cabeça: a consumação dos séculos não é agora, não é no futuro, foi lá na época deles. Quem escreveu isso aqui? Ou Apolo, ou apóstolo Paulo, ou Silas, ninguém sabe. O autor de Hebreus é autor desconhecido. Mas ele diz que, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Então, quando que ele se manifestou? Quando ele veio e morreu na cruz. 33 anos viveu, morreu na cruz, ressuscitou, ficou 40 dias, ascendeu aos céus. Então, aquela época lá era a consumação dos séculos, porque é o que está escrito. Aí o texto conclui dizendo: para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Primeiro João diz: ele tira o pecado do mundo. Agora o autor de Hebreus diz: para aniquilar o pecado. Ué, aniquilou ou não? Como é que é isso? Aí depois, Romanos 5, versículo 13, olha o que diz: porque até a lei, já começou a dar um sinal do porquê que não existe pecado. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ué, até a lei, que lei é essa, pastor? Lei de Moisés. Até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Mas claro que isso, só se eu desenhar para você. Romanos 10, versículo 4. Porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Então o fim da lei é Cristo. O que a lei tem a ver com o pecado? Calma, alto lá, já vou te mostrar. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Perceba que o pecado tem uma ligação direta com a lei, e a lei tem uma ligação direta com o pecado. Mas, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 4, versículo 15. Porque a lei suscita a ira. A lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há pecado. Também não há transgressão. Já começamos a entender por que não há pecado hoje no mundo. Não sou eu que estou dizendo.
é a Bíblia. E se você é cristão e não acredita no que eu estou dizendo, você não acredita na Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo isso, não sou eu. Está escrito dessa forma em todos esses textos que eu estou lendo para você. Conrad, seja bem-vindo aí, Conrad. Seja bem-vindo. Então, Romanos 4,15, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há pecado, também não há transgressão. Então, esse é Romanos 4, versículo 15. E vamos encerrar, porque eu disse que não ia demorar. Eu quero ler o texto-chave, que é 1 João 3, versículo 4. 1 João 3, versículo 4 diz por que não há pecado. Por que não há pecado hoje na terra? Ah, pastor, está cheio de pecado. Tem homicídio, tem adultério, tem mentira, prostituição, tem tudo aí, sem mais. Entenda o seguinte, a lei estava ligada ao pecado e o pecado à lei. Quando a lei foi abolida, o que aconteceu? Foi abolido o pecado. Não fui eu que escrevi isso. Por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Hebreus 9, 26 diz que ele aniquilou o pecado. Quando que ele aniquilou o pecado? 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Opa, então peraí, a lei foi dada para quem? Para os judeus. Então só quem podia pecar? Judeu, quando fizesse o quê? Quebrasse as 613 leis. Mas por que hoje não existe pecado e Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo? E Hebreus 9, 26 diz que ele aniquilou o pecado. Porque ele aboliu a lei. E não havendo lei, como eu li aqui agora, nesse texto de Romanos, voltar para você ver. Romanos 4, versículo 15 diz, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há pecado, também não há transgressão. Então, o que é o pecado? O que era o pecado? Transgredir a lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado está transgredindo a lei. Então, todas as 613 leis, quando alguém transgredia, estava pecando. Mas quando Jesus aboliu a lei, quais? Todas as 613 leis. Mas pastor, tem gente que guarda o sábado, tem gente que fala que os 10 mandamentos permanecem até hoje. Todas as leis que estavam escritas nas tábuas que Deus escreveu fora do homem foram abolidas, porque hoje é a lei do espírito e da vida escrita na mente e no coração do homem. Hebreus 8, versículo 10 e 11. Aqui e aqui. As leis hoje são escritas na mente e no coração. Então, por isso que 1 João 3, versículo 4 diz, todo aquele que pratica pecados, ele transgride a lei. Porque pecar é a transgressão da lei. Quando a lei foi removida, junto foi o pecado. É difícil entender isso? Não é. Então, por favor, para de falar que você é pecador. Para de ficar gritando aos 4 ventos que você é um pecador, pobre coitado, Deus me perdoa. Ele já te fez isso, ele já te perdoou, te aceitou como você é. E você vive todo dia falando que é pecador, eu sou pecador. Como pecador? Então quer dizer que Jesus falhou? Porque se você é pecador, você está transgredindo a lei. Então a lei não foi abolida, Jesus falhou naquela cruz, porque João disse que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Se você é um pecador, ele não tirou o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Tirou. Então eu quero que você comece a entender isso no espírito, aqui dentro, no teu coração. Então eu estou voltando hoje a fazer as lives. Estou aqui na minha célula, aqui tem o pastor Paulo Rodrigo, a Neide, e eu quero que você, às quintas-feiras, eu vou estar sempre fazendo áudios curtos, não é tão longo como eu costumo dar aula de 1 hora, 2 horas, vão ser temas e mensagens curtas, para que você, pelo menos, desperte, coloque a pulguinha atrás da orelha para você começar a buscar isso. Pastor, eu quero entender mais sobre isso, me procura depois, manda uma mensagem no direct, eu quero esse conteúdo, você tem como me mandar? Manda um aí, eu quero.
aí no direct que eu te mando o PDF dessa mensagem para você entender, ok? Então, é isso por hoje. Eu vou continuar aqui na minha célula, na nossa célula, a gente vai compartilhar essa palavra e lendo, para concluir, de novo, 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Removendo a lei, removeu o pecado. Não fui eu que escrevi isso. Pastor, não concordo, reclama com Deus. Porque a palavra é que está dizendo isso, não sou eu. Eu não escrevi a Bíblia. Então, vou ficando por aqui. Conrad, um grande abraço. E todos que estão aqui assistindo, todos que vierem assistir, fica na paz e coloca aí, eu quero, que eu vou mandar esse PDF para você, vou botar aí meu WhatsApp, para você me chamar no WhatsApp para te mandar esse PDF, tá? Abraço, Conrad, fica na paz aí. Fui. A tua esposa é estressada ou...